Olá, meu nome é Diego Lopes, mestrando do programa Santiago Dantas. Estamos aqui com o professor Hector Luiz Sampierre, coordenador da Unesp no programa Santiago Dantas. Professor, como o senhor vê o papel do Santiago Dantas nas discussões sobre defesa e segurança no Brasil? O Santiago Dantas tem um papel fundamental na área de defesa dentro das relações internacionais. Foi o primeiro programa de pós-graduação em relações internacionais a incorporar como uma área específica a área de paz, defesa e segurança internacional como área das relações internacionais. Foi através de um edital, assim como foi o edital de Santiago Dantas, que deu lugar a nosso programa. Houve um edital induzido pelo Ministério da Defesa e pela CAPES para formar quadros académicos na área da defesa. Nos entramos nesse edital com o propósito de criar esta área, ganhamos esse edital e quando eu entrei como coordenador dessa área no Santiago Dantas. E foi o primeiro programa de relações internacionais com uma área específica. A importância de estudar a defesa dentro das relações internacionais é dar uma dimensão dentro da política exterior. Nós estamos pensando a defesa não na sua inflexão interna, com estrutura interna e controle civil sobre os militares apenas, sino a condução político-estratégica da defesa. E essa condução política estratégica é uma condução num ambiente internacional. A defesa só tem sentido pensada no ambiente internacional. Nós, então, o que fizemos foi trazer a defesa como objeto, defesa, paz, segurança internacional, para ser estudado dentro das relações internacionais. E nessa linha o senhor coordena o GEDES, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre O GEDES é um grupo muito anterior ainda ao Santiago Dantas. É um grupo que reúne professores da Unesp e de outras universidades, inclusive tem professores das academias militares que são integrantes do GEDES, e integra alunos da graduação. Originariamente eram mais alunos da história, quando ainda não tínhamos o curso de Relações Internacionais, mas depois alunos da graduação de Relações Internacionais e alunos da pós-graduação, é decir, do Santiago Dantas e de outras pós-graduações que tenham interesse em participar do GEDES. É um grupo que estuda academicamente, é decir, toma como objeto a defesa e a segurança internacional. Desde aí, análise das Forças Armadas, análise sociológico, histórico, estudos da guerra, teoria da guerra, teoria da estratégia. Todos esos temas son abordados por los diferentes profesores y los alumnos que trabajan en esos temas no GEDES. Tem grupos de discussão, grupos de leitura, a diferentes níveis de inserção, tanto de alunos quanto de professores nesse GEDES, e tem alguns produtos importantes. Talvez o primeiro foi o Observatório CONESUL de Defesa y Fuerzas Armadas, que actualmente se llama Observatorio Sudamericano de Fuerzas Armadas y Defesa, porque incorporamos otros países, todos los países de América del Sur, digamos, que hacen parte del Consejo Sudamericano de Defesa, y presentamos informes semanales. Cada país tiene un grupo académico, universitario, que sistematiza las lecturas de jornales abiertos y producimos los informes de cada país que ven para a Unesp de Franca, y de Unesp de Franca se sistematiza, se juntan todos los informes y se envía como un observatorio a más de 3.500 correos electrónicos de todo el mundo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Chancelería, Ministerio de Defensa, Escuela de Comando, y académicos de todo el mundo que, interesados en esos temas en América del Sur, tienen casi que obligación de leer nuestros informes. Después surgió el Observatorio de Política Externa, que es un observatorio compartilhado también con Argentina, con Uruguay, que hace informes a leitura de los jornales de la política externa. Todas las noticias que salen relativas a la política externa y recortan
editorializan y publican. Y tienen un documento mensal que serían unos análisis de coyuntura sobre la situación en cada uno de sus países. Finalmente, o grupos de escenarios prospectivos que trabajan con proyecciones, con la construcción de escenarios con los métodos Delphi, en fin, con todo ese tipo de cosas. Eso básicamente OYER es un grupo de pesquisadores, de alumnos, y es un grupo bastante horizontal, no tiene mucha jerarquía, no tiene profesor titular, profesor alumno de graduación, alumno de posgraduación, y somos todos pesquisadores en igualdad de condiciones para discutir objetivamente nuestros temas. O único criterio é ser objetivos e sérios academicamente com relação às matérias. Professor, e de uma maneira geral, o senhor acompanhando aí os cursos do GEDS já todo esse tempo, e não acompanhando, mas impulsionando esses cursos do GEDS, o senhor vê que as discussões sobre defesa no âmbito acadêmico no Brasil, elas têm se intensificado, ou a discussão sobre defesa, do controle civil sobre as Forças Armadas, ela tem ganhado espaço ou ainda é um campo muito restrito e fechado aos militares? Não, tem ganhado muito espaço. Quando nós começamos a trabalhar com o tema da defesa, já faz mais de 25 anos, talvez, era uma dúzia de pesquisadores que trabalhávamos o tema da defesa. Inclusive en América Latina éramos muy pocos y nos conocíamos todos. Ahí no nos conocemos todos, mas hoy ya tenemos doctores formados, que me formamos, que fueron alumnos de la graduación, pero son doctores que están reproduciendo conocimiento. Hoy no tenemos a disciplina de seguridad internacional. Nuestro curso de graduación fue el primer curso de graduación que contó con esa disciplina, seguridad internacional y resolución de conflictos, tal cual yo soy profesor titular. Hoy varios cursos, o muchos cursos, incorporaron entre sus disciplinas a disciplina de seguridad internacional. Hoy nós temos una asociación que se llama Asociación Brasileira de Estudios de la Defensa, da cual yo soy director institucional, que reúne pesquisadores de todo Brasil que trabajan en el tema de la defensa. Hoy es un tema ampliamente debatido, discutido, hay bastantes cuadros, las discusiones son densas, son profundas, son amplias porque se discuten todos esos temas correlatos. En cuanto a espacio, si pensamos en espacio en cuanto a influencia de nuestro medio académico sobre los formuladores de política de defensa, yo diría que no tenemos ganado mucho espacio, no. Y tengo até una impresión bastante pesimista con relación a América del Sur, América continental, diría, de que haya un retroceso de construcción política de defensa, inclusive de control civil sobre las Fuerzas Armadas. Será una serie de cuestiones emergentes como el crimen organizado, el crimen transnacional, el narcotráfico, algunas guerras que fueron impostas al resto del continente por la hiperpotencia, como la guerra contra el narcotráfico, que fueron arrastrando a nuestras Fuerzas Armadas a una creciente desprofesionalización para asumir función de policía, funciones internas. Aquí en Brasil ya vimos, por ejemplo, a Fuerzas Armadas entrar en un conjunto de favelas, en fin, los LINS. En un principio era para apenas dar un apoyo logístico a Fuerzas de Seguridad, más paisanos que ficaban en morro. Ese contacto con la sociedad de las Fuerzas Armadas en la rúa no es bueno. Y por otro lado, eso está trayendo, no estoy hablando específicamente de Brasil, a Fuerzas Armadas nuevamente a un escenario político. Es decir, cuando se comienza a securitizar todas las órdenes sociales y a un problema, o a droga que puede ser un problema cultural o social, se transforma en un problema criminal a medida que se criminaliza o consumo o tráfico, y esa criminalización se combate no con el sistema judiciario, sino a través del Ministerio de la Defensa, es decir, con una guerra. Aquel que tenía su vocación como militar y pretendía defender a su patria, de pronto está enfrentado con narcotraficantes que tienen que mudar su entrenamiento, tienen que mudar su doctrina, porque la doctrina militar es con derechos humanitarios, y la doctrina de la policía es derechos humanos.
a arma do militar é letal, a arma do policial é não letal, a função do militar é eliminar o inimigo em combate e a função do policial é reprimir, manter segura, em segurança a sociedade. São duas funções, duas naturezas completamente diferentes da força. Lo que está vendo, em alguns casos por falta de estrutura institucional de alguns países, que não tem outra estrutura institucional que não sejam suas forças armadas, muitas vezes forças armadas que foram criadas para combater ao comunismo durante a Guerra Fria, mas que é a única estrutura estatal, institucional, que tem condições de operar. Então elas são usadas contra o narcotráfico, contra o crime, contra a HIV, contra os furacões, contra a gripe, contra mosquitos, febre amarela, contra tudo. Es decir, todos esos problemas pasan a ser problemas de seguridad y el único instrumento para entregar contra esas adversidades sociales es el empleo de las Fuerzas Armadas. De esa manera se securitiza a sociedades y las cosas son demasiado serias para ser discutidas por los civiles. Y los militares voltan al proceso decisorio político pela janela. Saíram pela porta e ingressam novamente pela janela. E o senhor acha que a sociedade civil, como um todo, ela apoia essa utilização das Forças Armadas para contenção civil ou contenção de movimentos sociais? Apoia porque o problema da população civil não é a guerra de Afeganistão, não é a guerra da Síria. O problema da sociedade civil é a segurança em seu meio, a segurança em sua favela. Muito embora ele não tenha nada para ser roubado, o seu medo é perder o que não tem. Os problemas da cidadania são problemas de segurança, não são problemas de defesa. Então, quando a sociedade pede para que as Forças Armadas saiam na rua, esgotadas ante a debilidade do Estado, as debilidades institucionais para resolver o problema do crime organizado, da violência na rua, muito embora a maior parte das mortes sejam por armas policiais, mas chamam as Forças Armadas, convocam as Forças Armadas. A imprensa também ajuda a confundir a sociedade civil com relação a isso. Se em lugar de pegar um problema, que seria o problema de criminalidade, o problema da violência, dizer, bom, o que está acontecendo com o sistema judiciário? O que está acontecendo com o sistema carcerário? O que está acontecendo com o sistema policial? Por que isso não funciona? O que temos que fazer para que funcione? Como reformar o sistema policial, o sistema judiciário, o sistema carcerário para que isso funcione e diminua a violência? Não. Eu pego outro braço do Estado, outro instrumento do Estado e coloco aí. O que estou fazendo é tampando o problema, não resolvendo o problema, e desprofissionalizando as Forças Armadas e colocando as Forças Armadas numa missão para a qual não foi constituída, não foi pensada, não foi doutrinada, não foi armada, não foi treinada. Claro que eles, vendo os artigos constitucionais que permitem, pela sua ambiguidade, que os políticos utilizem as Forças Armadas, eles se preparam, criam a Brigada da Lei e a Ordem, se preparam para o choque contra a sociedade, contra o crime, ou o que for, vão incorporando, e em realidade no cenário político, no cenário histórico do político, o cenário histórico do político são 4 anos. E seu objetivo principal não é resolver o problema da criminalidade, sino se reeleger. Isso é maquiavélico, se está no poder, quer permanecer, e se não está, quer chegar. Mas para permanecer no poder tem que dar solução aos problemas. Qual é o problema? A segurança. Mas então tem o índice da percepção de segurança. Então a sociedade se sente insegura. Não porque tenham sido roubadas, sino porque estão roubando, porque estão os comentários da violência, colocando os militares na rua. Você não resolve, porque não resolve, isso é constatado, você não resolve o problema do crime organizado, que precisa de uma inteligência especial, de um sistema judiciário especial, de cooperação internacional para poder pegar o lavado de dinheiro, um monte de coisas. Você não resolve o problema do crime, mas a sociedade se sente mais segura com os militares na rua. Então, se você não resolve o problema do crime, você sim resolve o problema dos índices de insegurança, da percepção de insegurança, que para a sociedade é o suficiente, não para a sociedade,
pero político suficiente para se reeleger. Lo que tiene acontecido, se va cada vez utilizando más las Fuerzas Armadas, cada vez se acredita menos en la posibilidad de que los instrumentos naturales de contención de ese tipo de cosas no funcionen, y comienza a colocar a Fuerzas Armadas. Ahí a Presidenta ya colocó a Fuerzas Armadas para contención social na subasta de Libra, da Presar. Já estão convocadas para o Mundial de Futebol, para a Olimpíada do 16. Se você vai colocando a Forças Armadas cada vez mais em contato com a sociedade, até que aconteça um acidente, como aconteceu no 99, que um oficial, por acidente, matou a um civil, e por não ter uma estrutura jurídica que determinasse a imputação jurídica, qual é a responsabilidade de cada um, esse oficial perdeu sua carreira, está em um limbo jurídico. Eu estou bem preocupado com relação a tudo isso. Que é muito complicado para explicar agora numa entrevista, mas o que eu estou notando é um emprego cada vez maior das Forças Armadas em funções não específicas, o que se chama funções subsidiárias. Ok, professor, muito obrigado. Obrigado.